Olá pessoal, bem-vindos ao Conversa Segura. Sou o Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, e hoje nós vamos falar de infraestrutura. Temos aqui dois convidados de grande peso, personalidades e grandes amigos também. O Tadini, presidente da ABDIB, e o Alessandro Ottaviani, que é nosso superintendente da SUSEP. O governo anunciou recentemente o novo PAC, que é um programa de investimentos que congrega os principais investimentos do governo federal. É um programa de 1,7 trilhão de reais em diferentes áreas. São 9 eixos que vão desde infraestrutura básica, como a gente conhece, transportes, logística, energia, até questões mais inovadoras, como digitalização, saúde, né? Então, é um amplo programa de investimentos que tem principal objetivo de promover a retomada do crescimento. É o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que agora está na sua 3ª versão e eu tive a satisfação de participar das 2 primeiras versões. Então a gente tem uma grande expectativa de que esse programa traga contribuições efetivas para o desenvolvimento do país e é também uma grande oportunidade para o mercado de seguros. Por isso nós vamos conversar hoje aqui com essas 2 figuras excelentes e discutir, né, de que maneira esse programa vai se desenvolver e quais são as contribuições que o mercado de seguros pode dar para isso. Vou começar aqui dando boas-vindas aqui, Tadini, Alessandro, muito obrigado pela presença de vocês. E eu já vou direto aqui aos finalmente, fazendo aqui já as nossas perguntas. Tadini, é um programa vultoso em várias áreas e a gente sabe que o Brasil ainda carece de melhorias regulatórias, de desenvolvimento financeiro em várias áreas. Como você vê esse desafio de implementação desse programa, né, nesse momento que a gente está vivendo? Quais são os principais, né, desafios a serem superados? Como é que o setor de infraestrutura está vendo? Quais são as expectativas sobre a implementação do PAC 3? Bom, boa tarde, Diogo, amigo de longa data, ex-ministro com muita competência no exercício à época da sua gestão, e obrigado à CNSEG, você agora como presidente, pelo convite que foi feito à ABDIB para poder falar de questão tão relevante como o PAC e desdobramentos a respeito dessa questão. Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente precisa ressaltar é a forma como foi tratado o desenvolvimento do programa do ponto de vista dos atores, né? O PAC, diferentemente, esse novo PAC dos anteriores, tem uma participação bem mais expressiva da iniciativa privada nos investimentos. E por que isso é relevante? E por que isso, em alguns aspectos, ele beneficia a expectativa positiva que se tem a respeito? Eu acredito que houve uma curva de aprendizado, e só pudemos ter, porque também teve o PAC 1 e 2, você tem condições, você que esteve também naquela época, e participou também da criação do PPI. A capacidade de gestão pública na estruturação de projetos, de articulação entre os agentes de fiscalização e controle, que é o TCU, os órgãos reguladores, as agências reguladoras e o executivo, melhorou muito. E isso possibilitou ter condições de ter uma capacidade de estruturação muito mais adequada aos projetos, seja do ponto de vista de retorno, seja do ponto de vista da mitigação de risco, deixando mais claro as competências e entendendo as dificuldades inerentes do ponto de vista da legislação que existe hoje, de licenciamento ambiental e de outras questões do gênero, e a própria questão da financiabilidade. Não nos esqueçamos que no ciclo anterior, basicamente, o financiamento era solicitado via BNDES para empréstimo ponte. Não saía o empréstimo de longo prazo na partida. E a hora que começava a detalhar o projeto, porque tinha problemas de estruturação, de mitigação de risco e de retorno, acabava não saindo
o recurso de longo prazo, ou quando saía é porque tinha garantia corporativa. E a gente sabe que infraestrutura, pela dimensão dos volumes, é incompatível com garantia corporativa. Você pode fazer meio, você não faz quanto mais segundo, terceiro e tudo mais. Então, para nós, a forma como está estruturado o PAC, do ponto de vista das diretrizes que estão acopladas às grandes prioridades de movimento internacional de capital, nomeadamente a questão da transição energética, no que diz respeito à questão de segurança do ponto de vista das cadeias produtivas de valor. Então é importante o PAC estar acoplado ao processo de industrialização. Eu faço parte do CNDI e eu vejo o cuidado na estruturação das missões como conversa com os eixos de prioridades do PAC. Isso é fundamental. Não se faz planejamento se você não sabe para onde vai. Então a definição desse norte é fundamental. Então, norte bem definido. A questão da participação pública e privada. Eu falei da privada, como melhorou a questão da estruturação dos projetos, dos processos licitatórios, de garantia e tudo mais. E do público, a bem da verdade, é preciso entender como está sendo trabalhada a questão orçamentária do PPA. Eu fiquei muito satisfeito do que eu vi do ponto de vista de estruturação e de alocação de prioridades. O que vai, de fato, ser problema? Que podemos falar daqui a pouco. É questão referente a seguros, a questão de financiamento, e é necessário fortalecer a capacidade financeira do BNDES e sabermos tratar questões de risco cambial de uma maneira mais efetiva para aproveitarmos também recursos internacionais. Já voltamos a esses pontos. Vou introduzir aqui o Alessandro, que tomou recentemente uma iniciativa de grande envergadura e que eu acho que trará uma contribuição muito importante, né, Alessandro? A SUSEP lançou 7 grupos de trabalho, né? Acho que 7. 7 grupos de trabalho nas diferentes vertentes do PAC, buscando trazer melhorias dentro da regulação de seguros, dentro do mercado de seguros, para exatamente complementar esses gargalos que você está mencionando. Eu acho que a gente tem um grande desafio no Brasil que se chama Project Finance, que você mencionou, en passant, que é esse problema da garantia corporativa. Quer dizer, você precisa ter companhias com um balanço enorme para poder dar a garantia corporativa. No volume de recursos que a gente está falando do PAC, isso não é viável. A gente vai precisar desenvolver modelos de financiamento onde a garantia é a receita do próprio projeto, né? O termo em inglês Project Finance. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa ter uma base muito sólida de mitigação de riscos. E é aí onde entra o setor de seguros, né, com vários produtos de seguros, desde os seguros de engenharia, responsabilidade civil, performance, etc. Tem uma série de produtos que são necessários para viabilizar um bom Project Finance. Mas eu volto aqui ao tema, né, dos grupos, né, Alessandro? Qual é a expectativa da SUSEP? Como é que vocês estão conduzindo esse processo dos grupos? Como é que o setor de seguros pode ajudar nesse trabalho? Já estamos lá, né, participando dos grupos, mas assim, fala um pouco sobre essa iniciativa. E antes de te passar a palavra, eu só queria mais uma vez reafirmar, né, a felicidade que nós tivemos de ver essa iniciativa sendo tomada, né, e aqui a nossa total disponibilidade do setor de estar ajudando aí o máximo possível. Muito bom, Diogo, eu agradeço, né? Faço minhas as palavras do Tadini, porque a memória do PAC aqui certamente passa por você, né? Que esteve anteriormente ajudando na modelagem de todo aquele período, e hoje também já não tiro em nenhum segundo a sua responsabilidade, porque a CNSEG certamente será uma grande dialogadora de toda essa nova experiência, né? E o Tadini, que está aqui ao meu lado, eu diria, Diogo, que ele é o nosso mestre, né? Ele está nessa lida da busca da infraestrutura robusta para o país há muitas décadas, né? Contribuindo, enfim, e vê-lo conosco nesse momento atual também é um motivo de grande honra, né? Na ideia da SUSEP, como o Tadini colocou bem, né? Eu acho que são 2 os eixos que foram ultimamente anunciados
como possibilidades não só de destravamento da nossa economia, mas como propulsão da nossa economia. Numa ponta, a infraestrutura e na outra, a neoindustrialização. E como hoje, infraestrutura e neoindustrialização, embora sejam aparentemente distintos, mas também tem muitos pontos de conexão, o trabalho da SUSEP foi olhar para essas duas iniciativas que têm donos, né, dentro do governo, né? Uma está alocada na Casa Civil, a outra no Ministério do Desenvolvimento. Enfim, a SUSEP olhou para isso e falou: como nós podemos ajudar, né? Então, porque o seguro é muito relevante, né, Diogo? Como você colocou, né? Imagina, toda obra que existirá por trás dela ali tem um seguro. Se ele for bem feito e bem arrumado, a obra pode, como você colocou, mitigar muitos riscos. Se ele não tiver bem conhecido, se os riscos não forem bem conhecidos ou bem alocados, aquela obra ali ela perde a sua potencialidade total e ela fica aquém do seu nível ótimo. Então nós temos um grande papel para contribuir com toda essa história, né? A ideia dos grupos é basicamente essa, né? Colocar quem vai contratar, com quem quer ofertar os seguros e com muito diálogo a gente poder contribuir para esse melhor desenho. Destravando esse pequeno gargalo ou melhorando este gargalo, a gente tem condições de impulsionar toda a economia como um todo. Essa é a ideia. Eu achei muito importante, Alessandro, essa ideia de colocar né, eu sou um economista ainda, né, Tadini? Então, assim, colocar a oferta e a demanda juntos para discutir o produto, né? Então, essa eu acho que é uma ideia brilhante e eu acho que dali vão surgir soluções para tornar o seguro mais fácil de compreender e, ao mesmo tempo, mais efetivo para viabilizar os negócios, né? Agora, o desenvolvimento desses projetos todos passa por vários outros gargalos também, né, Tadini? A gente tem aí a questão de mão de obra, a questão de ambiental, né, licenciamento ambiental, burocracia. Como é que vocês estão vendo aí a superação desses desafios, né? Só para lembrar, né, lá em 2008, 2009, a gente chegou a um ponto que não tinha nem grua, não tinha máquina, não tinha, né? Precisa fazer tava uma loucura. Em Dubai. Foi uma loucura aquele período, né, do PAC. Faltou cimento, né? Lembra que faltou cimento? Né? Então, assim, tem uma série de outros gargalos aí que a gente também, né, precisa antever e começar a trabalhar neles para superar. Como é que tua visão sobre isso? Olha, é questão absolutamente relevante a tal ponto que na BDIB nós criamos vários workshops nos segmentos que estão tendo maior impacto de investimento no prazo curto de tempo. Então, por exemplo, posso citar porque o volume é enorme de investimentos são nas linhas de transmissão. Então, nós pegamos ali as empresas de engenharia, os construtores, os fornecedores de peças, equipamentos e tudo mais, para verificar aonde poderia ter algum gargalo dessa natureza. E vamos lembrar que toda linha de transmissão, ela tem muita coisa na questão da montagem também, que é importante e também tem impactos no que diz respeito à construção. Para nós hoje, muita gente coloca a discussão sobre a competência das empresas de construção, dados os impactos que houve de Lava Jato e tudo mais, mas o que a gente pode perceber que as empresas, elas se reestruturaram e estão se capacitando para fazer isso. A grande questão é que a dimensão das empresas mudou e elas precisarão de maior capital de giro. Então, do ponto de vista das construtoras, isso a gente conversa com o pessoal do sindicato, é claro, o problema é giro. E isso eu acho que dá para acertar. Além disso, você está colocando, e pode ser um problema, a gente vê o BNDES avançando nisso, na questão do Project Finance Non-Recourse. E aí ganha importância a estruturação de mitigação de risco,
para a utilização de seguro-garantia, né? Porque já se viu, nem só a garantia corporativa não é adequada, como também não se deve usar a fiança bancária pelo custo que é para essa natureza. Então, para que isso não seja feito, de fato, você precisa ter um processo de mitigação de risco, seja o seguro de danos, a parte de seguro de responsabilidade e aí a estruturação tanto do bid bond como performance bond para você ultrapassar o período de completion e você de fato consiga chegar à receita gerada e dar tranquilidade para o financiador para emprestar esses recursos. Então, isso aqui, a gente está vendo avançar no BNDES, essa discussão estamos tendo com ele. Certamente, o mecanismo de seguro-garantia a gente tem discutido. O grupo que você mencionou aqui, nós fazemos parte. É o grupo Seguros, Novo PAC e Neo-Industrialização. É absolutamente fundamental essa discussão e por coincidência, eu estava preparando o relatório das primeiras perguntas para enviar para o Alexandre lá na SUSEP. E, então, para nós, questão de capacitação das construtoras, dos fornecedores de equipamento, da questão referente a projetos é uma preocupação maior, porque a convergência de vários blocos de investimento em setores distintos, linha de transmissão, saneamento, resíduos sólidos, certamente tudo vai demandar estrutura de projeto. E o pessoal da ABM já disse que está com problemas na parte de você suprir a estrutura de engenharia para atender esse nível de projeto. Então, o planejamento e a sinalização do time da execução é absolutamente fundamental. Por último, não menos importante, a questão do financiamento que eu disse há pouco. Sim. Tivemos a aprovação da debênture de infraestrutura, ótimo. Agora, nós precisamos realmente ampliar o orçamento do BNDES e mais algumas excepcionalidades. A exemplo do que foi dado aprovado pelo Congresso no que diz respeito à inovação, a gente não consegue fazer um projeto de ferrovias estruturante se eu não tiver uma taxa de juros adequada. Eu não vou fazer nunca com TLP, né? Então, essas coisas precisam ser, de fato, analisadas e encontrarmos o caminho para resolver. Só para completar a coisa dos seguros, a última que me veio à memória. Nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma curva de elevação de preços de seguros. E isso tem chamado a atenção desses prêmios, do que é. O que a gente está percebendo é que cada vez mais, com a questão das mudanças climáticas e alguns fatos não usuais no que diz respeito a enchentes, a eventuais problemas, ciclone e tudo mais, e isso vai ter que ser trabalhado porque é fundamental, principalmente nessas obras de longo prazo e de ciclos de valor elevado, a gente precisa, e até não só no Brasil, mas lá fora, estão se vendo as alternativas para esse tipo de coisa. Bom, esse tema das mudanças climáticas e dos impactos disso no seguro tem sido uma pauta permanente no setor, né? Você mencionou, agora tivemos recentemente eventos no Rio Grande do Sul, eventos na Baixada Santista, se tornam cada vez mais recorrentes e mais severos. Uhum. Né? E isso impacta muito na infraestrutura, né? E impacta no custo, né, de indenizações e, portanto, impacta no preço do seguro. Mas isso precisa ter uma concertação até em nível global, porque né, esses mecanismos de mitigação de risco, eles envolvem sempre a transferência de risco, né, internacional e toda uma estruturação disso. O ponto nós ainda não temos no mundo dos seguros a estrutura adequada para lidar com a transição climática que a gente vai viver nos próximos anos. Nós temos feito muitos estudos, muita metodologia de análise e tudo mais, mas realmente esse é um grande desafio que não é só do setor de seguros, acho que é um grande desafio para toda a sociedade, né, e é mais um tema que a gente precisa aprofundar e debater. Mas voltando aqui para o tema do PAC, Alessandro,
né, o próprio Tadini mencionou isso aqui há pouco, quer dizer, o seguro, ele hoje, ele está não só ligado ao seu papel tradicional de garantir a indenização do sinistro. A gente percebe que hoje ele é uma condição de financiabilidade dos projetos, né? Para isso a gente também precisa cada vez mais ter esse relacionamento com os agentes financeiros, com o mercado de capitais, para que os produtos, né, atendam a essas necessidades. Isso está na pauta também das discussões com a SUSEP. Você tem feito discussões também com o BNDES, com o Ministério da Fazenda. Conta para a gente como é que você está abordando essa questão aí. Tá bom. Olha só, Diogo, eu vou voltar um pouquinho na questão da transformação ecológica, porque embora o seu programa aqui ele não seja do jornalismo diário, eu vou dar um furo já direto aqui para vocês, né? Muito bom. Para você ver a qualidade, Tadini, do Diogo, até como jornalista, né? O próximo grupo de trabalho que a SUSEP vai lançar é seguros e transformação ecológica, porque esse é um tema estruturante, né, Diogo? Ele tem, a gente está aqui falando de infraestrutura, o Tadini acabou de lançar um gancho para a questão dos eventos climáticos inesperados, né? A gente está falando de financiamento e você falou, opa, nós temos que saber organizar uma arquitetura global de financiamentos para lidar com a questão da transformação ecológica. Então, ele é, na verdade, estruturante. Então, o próximo grupo de trabalho, tão logo este aqui encaminhado, é seguro e transformação ecológica. E eu já abro aqui de antemão o convite aos dois, porque vocês, as entidades notícia. Que vocês representam... E já está aceito o convite. Não, já estou matriculado. Muito bom, porque de fato essa é uma questão mesmo que o país... o Brasil, ele tem nisso certamente responsabilidade, mas tem uma grande oportunidade. O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo, a mega biodiversidade, é o país que mais tem formas de vida no planeta, né? Olha a possibilidade que a gente tem aqui para uma indústria da biotecnologia agrícola, cosmética, farmacêutica, é uma enorme oportunidade. E tudo isso, aqui voltando para a nossa conversa, também demanda uma boa estrutura securitária, porque são eventos de alto risco tecnológico, de alto risco de engenharia. Então, o seguro ele é um parceiro dessa possibilidade de grande desenvolvimento do Brasil. Eu tenho me esforçado muito sempre, Alessandro, para né, mostrar isso, né, para o governo, para a sociedade em geral. Quer dizer, o seguro hoje ele é uma ferramenta auxiliar para implementar uma série de políticas públicas. Claro. Né? Quando você pensa em infraestrutura, em transição climática, quer dizer, a nossa, né, função é ali para viabilizar que as coisas realmente aconteçam. Diogo, eu te diria que o seguro ele é a infraestrutura da infraestrutura. Porque veja bem, uma das várias infraestruturas, né, da infraestrutura, mas ele também é a infraestrutura dos programas de inovação tecnológica. Ele é uma infraestrutura para cada um dos ciclos de investimento. Ele tem que estar ali por trás, porque a hora que nós temos seguro organizando uma dada decisão de investir, significa que se acontecer algo de ruim ali, aquilo tudo vai estar amenizado. Então olha a importância, né? Porque alguém que vai aportar o capital como investidor, ele pode olhar e falar, bom, eu vou colocar 10 ou eu vou colocar 5? Se ele souber que tem ali uma boa arquitetura, uma boa infraestrutura securitária, ele pode ficar muito mais confortável em colocar 10. Se ele achar que parte daquele risco vai acabar na mão dele, ele olha e fala, puta, melhor eu colocar 5. Mas nós queremos, né, Tadini, que eles coloquem 10, 20, aliás, que eles coloquem 100, né? Em cada um dos nossos investimentos, que dá tanto trabalho para fazer projeto, né? E por isso o seguro pode dizer a seguinte frase, né, para esse investidor: pode vir, porque se acontecer algo, a gente pensou antes nesse algo que pode vir a acontecer no futuro. Essa é a nossa importância dessa política pública, né? Que só se faz, né, Diogo, para valer em diálogo, né? Nós temos que ser capazes de compreender as objeções, de compreender as convergências possíveis e desenhar os melhores produtos. Aí esse investidor de ponta a ponta, ele vai ficar muito tranquilo, e o empreendedor também vai ficar muito tranquilo, e o segurador vai ter muito mais gente para quem vender a sua mercadoria. Eu acho que esse é o ganha-ganha colocar de pé. Da construção, né, do diálogo, e mais uma vez, acho que a SUSEP está fazendo um papel maravilhoso de abrir esse diálogo, colocar na mesa todos os lados, né, do mercado, para a gente ir identificando esses pontos de convergência e gerando, né, soluções, né, naquilo que ainda hoje é um gargalo a ser superado. O PAC traz, né, eu acho assim, uma novidade do PAC 3 que eu achei, que é o seguinte:
eles integraram o PAC com o PPI, né? Então, assim, as parcerias público-privadas estão ali dentro, e inclusive com a possibilidade das parcerias público-privadas estaduais e municipais, né? Essa, digamos assim, é uma excelente novidade, mas é um grande desafio, porque a gente tem tido, principalmente na constituição de garantias das PPPs, um grande desafio, né? Novamente, Tadini, a gente, né, vai precisar ter um bom diálogo aí para a gente construir soluções a respeito dos fundos garantidores de PPPs, de toda essa construção. Como é que é a tua expectativa disso? Vocês estão animados com isso também? Eu acho que sim, porque eu acho que a ação que o Ministério da Fazenda tomou para os entes subnacionais de dar a garantia aos financiadores e dar um aumento na capacidade de utilização de recursos, além do teto que estava fixado, isso é importantíssimo, principalmente para aqueles entes. Vou pegar São Paulo, por exemplo, tem lá a CPP, que tinha da Companhia Paulista de Ativos, então, desde a linha 4, dava garantias na estrutura e tudo mais. Agora, estados menos favorecidos e municípios menos favorecidos é absolutamente fundamental, principalmente quando a gente entra também numa gama de atividades que tem se desenvolvido, que é a parte de infrasocial. Aí nós estamos falando de saúde, estamos falando de educação, nós estamos falando de habitação, segurança, e até de parques, entretenimentos e tudo mais, tem muita coisa que pode ser feita. O BNDES está trabalhando muito na estruturação desses projetos, faz parte do nosso comitê de infrasocial, nós temos um programa grande sobre isso, e também você verifica que o apoio federal tem se dado também na estruturação, seja através do FEP lá com a Caixa, ou seja através do BNDES. Então, eu acho que a preocupação nossa que existe ou você define orçamentariamente projetos estruturantes da contrapartida do governo federal, ou nós somos dos poucos governos do mundo que o setor público federal que não há confiança em projetos de aportes recorrentes que ele vai continuar aportando. Então, é preciso também definir uma estrutura de segurança. Uma espécie de orçamento plurianual, né? Uma coisa que garantisse que aqueles recursos estão ali e que vão estar ao longo do projeto. A gente até está fazendo uma proposta para isso, que é a criação de um fundo para essa natureza. O governo federal ele tem recebíveis de tributos negociados de empresas AAA, coloca ali dentro. Você tem ações da Petrobras, você tem ações da Eletrobras, coloca aqui. Então você monta uma carteira, como São Paulo fez na origem, com imóveis, e você vai dando liquidez para aquilo. Mas o fato é que, tirando os entes subnacionais, que eu acho que a medida que a Fazenda tomou está corretíssima, o Tesouro, a gente conversou isso muito lá com o secretário Seron, a coisa está andando bem. Agora, precisamos resolver o federal, porque a hora que eu pegar um projeto estruturante de ferrovia e dizer que vai ter aporte 4, 5 anos do governo, ou vai ter que ser na saída e vai entrar direto no orçamento, que é outra coisa que eu enfatizo. A articulação do PAC, não só com a parte referente ao PPI, que eu acho isso fundamental, e a gente está vendo o nível de detalhamento dos projetos, mas como também o PPA está muito bem estruturado. Então, acabam-se conversando as peças e a gente nota que no governo como um todo existe alguma assimetria de velocidade, mas de concepção não. A gente vê que tem um caminho previamente definido e que é adequado. Eu acho que você traz um elemento, Adine, que eu sempre defendi, sempre dei relevância, que é a complementariedade entre o investimento público e o investimento privado. Fundamental. Às vezes eu vejo alguns comentários falando, não, o investimento público faz o crowding out, não sei o quê. Isso, na prática, na nossa experiência de muitos anos, é exatamente o oposto. À medida que o investimento público avança em algumas áreas, ele traz junto o investimento privado e, em muitos casos, a falta do investimento público inviabiliza o investimento privado.
Olha, você permite interromper, mas você tocou num ponto fundamental, porque eu falei daquilo que tem muita preocupação do mercado, é você desenvolver os projetos do PAC. A gente já colocou aqui que, do ponto de vista de estruturação, de gestão de projetos sobre o investimento privado, acho que a gente andou muito bem. Você pegar dos últimos 4 anos, pouquíssimos projetos você teve problema. Então, isso está resolvido. Agora, o que a gente precisa resolver é a parte do que é necessário do investimento público, e eu acho que uma coisa foi importante na PEC de transição, o orçamento que foi colocado ali equivale a investimento do governo federal dos 4 anos do governo anterior. Agora, você veja a situação que nós temos das rodovias, né? E vão contaminar custo das concessões que você transferiu. Então, eu acho que isso é fundamental. E só para concluir, quando a gente fala do PAC, quando fala da transição energética e neoindustrialização, é importante pensar, como a Alemanha está pensando, como os Estados Unidos pensou, que eu não estou só trabalhando do ponto de vista da descarbonização ou de fontes alternativas para me colocar como importante mercado internacional. Eu estou fazendo também com a neoindustrialização. Depois do segundo PND, é a primeira vez que a gente tenta, e sem empresas estatais do lado de lá, como o Estado indutor e que trata da indução através de demanda. Você não investe em tecnologia se você não tem demanda. Isso é Schumpeter, não sou eu que estou falando. Não adianta, eu sempre brinco, eu criar uma espuma, uma borracha qualquer com a maior tecnologia, se eu não tenho uso para ela, não tem mercado. Agora, a hora que a Alemanha fez isso, um programa de 25 bilhões de euros. Hidrogênio verde. Aí anda o programa. Se eu não tiver demanda. Então, ele é importante do ponto de vista de custo, PAC, transição energética, e é importante do ponto de vista da demanda para a indústria. É isso que dá a você condições de desenvolver um novo patamar e se inserir novamente com esses novos produtos que vêm de eólica, solar e assim por diante, nas cadeias globais de valor. Excelente, Tadini. Bom, Alessandro, nós aqui agora falando pelo lado de seguro, temos grandes contribuições a dar nessas duas matérias, né? Diogo, olha só, né? Eu vi você falar uma frase aqui sobre o papel do capital público, né? Que, pelo contrário de afastar investimento, pelo contrário, ele estrutura uma fase de grande incerteza do investimento e depois o mercado privado tem todas as condições de entrar num patamar superior. E o Tadini falou, olha, é assim nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, e é assim na China, e é assim no Japão, e é assim no mundo inteiro. Então, se a gente for capaz de, aqui no Brasil, né, deixarmos mitos de lado, né, e olharmos para a economia como ela é, e nesse intuito do diálogo, estabelecermos essa parceria, né, essa convergência entre os papéis distintos, né, do Estado e do mercado, eu acho que a gente está, assim, florindo, fazendo florescer um novo ciclo de investimentos, né? E aí a importância do que o Tadini colocou, né? Infraestrutura ou neoindustrialização, na verdade, fazem parte de algo maior chamado planejamento, né? Onde a gente quer estar como país, né? Daqui a anos e daqui a décadas. E planejamento e seguro, Diogo, eles nasceram juntos, né? Porque assim, o seguro ele olha e fala, bom, aconteceram algumas coisas esse ano, deixa eu fazer uma estatística, aí cria-se a atuária, e então a gente vai se planejar ao longo do tempo para no futuro estar melhor do que é hoje. Então veja a convergência para isso, né? Então o Tadini trouxe aqui vários pontos de preocupação para os quais todo o mercado segurador e a regulação securitária podem ser muito importantes para que a gente reduza as incertezas do investimento, para que a gente consiga controlar com o máximo possível as variáveis que são passíveis de serem controladas, porque tem algumas que assim, nem a melhor atuária do mundo é capaz de captar. Tanto do próprio ser humano, esse animal tão imprevisível, né, que nós somos, mas eventualmente de algumas deflagrações no meio ambiente que a gente ainda não é capaz de saber exatamente as consequências que advirão. Mas assim, na melhor informação possível, o seguro tem um grande papel a cumprir para todo esse novo ciclo de investimentos que está chegando aqui e que eu tenho certeza
só essa fala do Tadini aqui, ele já é hoje um ciclo de investimentos deflagrado, ele já é um ciclo de investimentos em andamento. Agora a gente tem que dar a melhor cara para ele, e aí eu tenho certeza, né? Assim, vai aumentar demais a oportunidade de vendas de bons seguros, né? Aí pode ficar despreocupado, viu, Tadini? As nossas seguradoras vão dar um show a hora que chegar essa demanda para elas, viu? Exatamente. Bom, poderíamos ficar aqui mais um bom tempo falando com essas duas personalidades excelentes, mas o nosso tempo aqui está estourado. Então, eu vou agradecer muito a presença, tanto do Tadini quanto do Alessandro. Tivemos aqui uma discussão bastante interessante, com informações muito relevantes. E vamos encerrar por aqui o nosso Conversa Segura. Um abraço a todos.